tarde, boa noite, não sei para onde vocês estão me vendo, como é que vai vocês? Tudo jóia? Vamos tentar aqui. Hoje eu estou aqui em duas plataformas diferentes, nós estamos falando ao vivo, tá? Nós estamos falando ao vivo aqui do canal da Taniguchi Relógios e também do canal Descomplicadores da Relojaria. Resolvi entrar em dois canais hoje, porque hoje na Taniguchi Relógios a gente faz o tema livre, né? O tema livre a gente discute vários assuntos, e se você está assistindo pelos Descomplicadores, talvez você não tenha essa experiência ainda, tá? Então, toda quarta-feira a gente fala sobre um tema livre aqui a respeito de relógios, né? E hoje eu escolhi um tema assim, por que é tão difícil achar um bom relojoeiro? Esse é o tema de hoje. Eu queria passar um pouquinho a mais, conversar com vocês a respeito justamente desse detalhe. Por que é tão difícil de achar um bom relojoeiro? E olha, se você está me assistindo pelo canal dos Descomplicadores da Relojaria, muito obrigado, seja bem-vindo. E se você estiver assistindo pelo canal da Taniguchi Relógios também, seja bem-vindo aí assistindo a gente aqui nos dois canais, ok? E tem uma série de fatores que levam a pessoa a considerar um trabalho de um relojoeiro bom ou ruim. A gente vai conversar sobre isso também, porque isso faz parte também do... Como é que fala? De um bom relojoeiro. Então, quando a gente fala de um serviço perfeito, quando a gente fala de qualidade, capricho e tudo mais, isso faz parte de um serviço de um bom relojoeiro, certo? Então, contando por isso tudo, a gente precisa conversar a respeito por que é tão difícil de achar. Em primeiro lugar, a dificuldade de achar um bom relojoeiro é porque o mundo dos relógios hoje ficou um pouquinho, como é que fala, órfão, né? De boas relojoarias. Né? Se você olhar na sua cidade, provavelmente vai ser muito difícil você encontrar uma relojoaria. Tá? Hoje a grande maioria se tornou ou joalheria ou ótica. Dificilmente você vai encontrar uma relojoaria. Tá? Uma relojoaria ficou sendo incorporada por uma ótica. Muitas vezes as pessoas não gostam muito desse detalhe, né? De você dizendo assim, os donos dessas empresas, elas focam mais em óculos, mais em joias, mais em acessórios do que propriamente em relógio. Então, quando você chega numa relojoaria para comprar, dificilmente você vai ter uma vitrine muito ampla, tá? E por isso mesmo acaba, como você não tem uma vitrine muito ampla, com várias segmentação de relógios, isso gera, de certa forma, uma falta de relógios de boa qualidade. Né? E aí você vai encontrar lá, geralmente, relógios mais em conta. Né? Por que eles fazem isso? Primeiramente, a gente tem que entender a cabeça do dono da relojoaria. Né? O dono da relojoaria, ele se conformou em dizer que relógio acabou, não existe mais relógio, não existe mais futuro para os relógios. Né? Ele simplesmente abdicou, né, do poder de vender relógios. Então, por conta disso, muitas vezes eles acabam esquecendo de vender relógios de verdade. Tá? Eles acabam vendendo reloginhos lá, eles preferem comprar aqueles reloginhos da China e revender na loja, sem garantia, do que ter bons relógios na vitrine. Porque ninguém mais compra. Compra sim, o problema é que eles não acham de comprar mais, certo? Então, em primeiro lugar, por falta de bons revendedores de relógio, tá? Então muitas vezes o relojoeiro fica órfão porque ele não consegue mais ter relógio para consertar, certo? Então, se eu vender um relógio de R$100, qual a possibilidade dessa pessoa trazer esse relógio para reparo? Zero. É zero. Quem que vai consertar um relógio de R$100? Tá? Daqui 2 anos, provavelmente a pessoa joga fora esse relógio de R$100 e compra outro. Tá? Por quê? Porque ele não tem apego a isso. Certo? Então, quando a gente fala de bons profissionais, bons relojoeiros, a gente fica faltando justamente esse detalhe, que nós não temos quem vende relógios. Como nós não temos quem vende relógios, nós não precisamos quem conserte relógio também. Então, por isso, cada vez mais vai ficando difícil de encontrar bons relojoeiros. Tá? E quando você encontra bons relojoeiros, tá?
muitos deles acabam caindo em algumas armadilhas. Tá? E eu vou dizer, ser sincero, muitas dessas armadilhas é por culpa do próprio relojoeiro. Tá? Muitas vezes ele, na ânsia de mostrar o seu valor, ele acaba pisando na bola em alguns detalhes ali, que é de suma importância, principalmente para aquele pessoa que está na frente do balcão. Por quê? Porque essa pessoa, muitas vezes, é leiga. Ela não sabe o que é um relógio. Muitas vezes, essa pessoa, ela não tem conhecimento de como é o mecanismo de relógio. Muitas vezes ela não tem conhecimento do que pode acontecer se você tirar um rubi do relógio. Tá? Ela não sabe exatamente que não pode tomar um banho com o relógio, por exemplo. São detalhes assim que essas pessoas elas nunca foram apresentadas, né, a maneira correta de se usar um relógio. Então, muitas vezes o relojoeiro, naquela ânsia de querer prestar um bom serviço, muitas vezes ele acaba atropelando e tentando fazer simplesmente um remendo. Isso acontece muito aqui no balcão. Tá? A pessoa chega ali na frente e fala assim, eu precisava arrumar meu relógio, o relógio está todo travado, ela tem que fazer uma limpeza, trocar esse vidro, trocar as juntas, tudo mais. E a pessoa, não precisa trocar vidro, não precisa trocar junta, não, só limpeza. E o profissional que está sentado na tua frente ali, ele vai falar assim, puxa vida, se eu não pegar esse serviço, eu vou jogar, eu vou perder esse cliente, então eu tenho que fazer esse serviço somente a limpeza. Eu não vou trocar o vidro, não vou trocar a junta. E o que isso gera lá para frente? O relógio vai entrar água, o relógio vai estragar novamente, o cara vai voltar ali e falar assim, puxa vida, você arrumou, mas não ficou bom. Certo? Aí, o que acontece? Existe justamente isso aí que eu estou te falando. O cliente não sabe exatamente o que precisa e o profissional que está ali para consertar o relógio, muitas vezes, não diz exatamente o que é necessário fazer. Então, isso acaba gerando um conflito. E aí, acaba se criando, então, o profissional, né, que não é bom. Você fala assim, poxa, esse profissional não presta. Por que esse profissional não presta? Eu levei o relógio lá e não consertou, não ficou bom. Só que o relojoeiro falou para você que era para trocar a junta e o vidro, e você não trocou. Por que ele não explicou? Olha, se você não trocar a junta, se você não trocar o vidro, vai entrar água. Se entrar água, vai estragar de novo. Então não adianta eu fazer um serviço pela metade. Ou eu faço inteiro, ou não faço nada. Tá certo? Então isso aí é interessante. Muitas vezes o relojoeiro não tem essa atitude de explicar ao cliente. Certo? E muitas vezes o cliente também, não, por pouco conhecimento na área técnica do relógio, ele não tem a imensidão do que um vidro quebrado pode acontecer com o relógio, ou do que de uma borracha ressecada pode acontecer no relógio. Certo? E aí entra a questão da falta de comunicação, e por isso mesmo um bom relojoeiro acaba sendo taxado de um péssimo relojoeiro. Certo? E aí a necessidade de transparência. O profissional não tem transparência suficiente para transmitir para o cliente o que é necessário fazer. E isso acaba gerando um conflito. Certo? E aí, depois que o cliente fica insatisfeito, aí ele vai dizer, meu relógio era bom, meu relógio era ótimo, até levar naquele relojoeiro lá que me estragou o meu relógio. Certo? Mas muitas vezes é porque ele não falou, se você não fizer tudo, não vai ficar bom. E a pessoa simplesmente, não, só limpezinha tá bom, não precisa fazer nada, não. Só limpeza, tá funcionando direitinho. Tá funcionando direitinho, é só limpar e tá ótimo. Mas qual foi a causa dele ter parado? Muitas vezes foi entrar água. E a pessoa, ao invés de falar assim, se não vedar o relógio, vai entrar água de novo, vai estragar o relógio de novo. Não adianta eu limpar se não estancar o problema. Certo? Aí às vezes o cara fala assim, mas antes de eu trazer aqui, nunca tinha entrado água. Entrou água, estragou o relógio, por isso que eu trouxe aqui. Você está entendendo? Então, a falta de comunicação, a falta de transparência do relojoeiro acaba gerando uma má fama para ele como um péssimo relojoeiro. Certo? E tem que entender o seguinte, outro
Outro detalhe que você tem que entender bem é o seguinte, tá? Todo relojoeiro, tá? Isso aí é para o relojoeiro, não é nem para o cliente, isso é para o relojoeiro. Tem que entender que M acontece. Tá? Existe um ditado grande que diz assim, tá? Acontece. Quando acontece M, o que você vai fazer para corrigir? Não adianta você falar assim, não, a hora que aconteceu eu vejo. Não, o que você vai fazer para corrigir? Certo? Igual eu falei, eu peguei um relógio, tá? Um relógio, ele estava com o mostrador completamente destruído, certo? E o cliente chegou para mim e falou assim, olha, conserta o relógio do jeito que dá. Eu falei assim, não, olha, não dá para consertar. Tá? O mostrador tá com os pinos quebrados, tudo mais. Mas tem alguma coisa que você pode fazer? Eu falei assim, olha, que dá para fazer, talvez colar o mostrador, né? Se colar o mostrador, talvez ele funcione certo. E assim eu fiz, ele autorizou e eu fiz a colagem do mostrador. É uma situação diferente? Por quê? Porque eu, primeiramente, falei, olha, não vai ficar bom. Mas se você quer uma atitude mais barata, isso aqui seria o mais que dá para fazer melhor. Melhor do que isso não dá. Certo? Se você quiser um serviço de qualidade, ou tem que soldar um mostrador, ou temos que pedir um mostrador novo. Só que o preço não vai valer a pena, porque o relógio é um relógio muito barato. E com isso eu consegui convencer a pessoa e fiz com que a pessoa, então, né, entendesse a situação. Então, isso aí, quando acontece, esse M acontece, né, não vou dizer o que é, você tem que estar preparado para corrigir aquilo que você fez. Se eu fiz uma coisa e estraguei o relógio, em vez de eu consertar o relógio, eu estraguei o relógio, eu tenho que estar pronto para consertar o relógio de vez. Certo? Se eu não estiver pronto, o relojoeiro não estiver pronto para fazer isso, o que vai acontecer? É um péssimo relojoeiro. Certo? E aí, com a falta de conhecimento do cliente, tá? Eu falei, com a falta de conhecimento do cliente sobre o relógio, isso vai gerar boatos que às vezes, muitas vezes, não é verdade. E aí você acaba sendo taxado de péssimo relojoeiro. Agora, voltando agora para o outro lado do balcão. Para o outro lado do balcão, como existe o cliente. O cliente, existe dois tipos de cliente. Existe o cliente que quer, só um jeitinho aí, eu não quero gastar muito. E existe aquele que está procurando um serviço de qualidade. Tá? Aquele que fala assim, só um pouquinho, que não precisa arrumar muito, não, é só para dar um jeitinho aí para botar para funcionar de novo. Esse eu não faço questão de consertar. Por quê? Porque vai dar M na frente. Certo? E muitas vezes o relojoeiro, naquela ânsia de querer pegar mais serviço, ganhar mais dinheiro e tudo mais, acaba pegando esse serviço que só vai dar dor de cabeça lá na frente, porque ele não vai fazer um conserto, ele vai fazer um remendo. Remendo não é conserto. Como disse o Pedro hoje, é gambiarra, né? Gambiarra, na verdade. Né? É um ajuste técnico de baixo custo. Um ajuste técnico de baixo custo. Né? E aí o que acontece? Vai dar M, certo? Agora, o cara que está procurando serviço de qualidade, você tem que procurar serviço de qualidade. Não adianta você dar menos, você tem que dar mais. Você tem que dar, tá pronto para deixar. O cara trouxe o relógio para você, para fazer um teste do relógio para ver que não vai entrar água, ele ficar se o vidro está quebrado ou não, ele ficar sem não, ele sempre um pouco mais. Esse é o cara que vai te dizer, não, aquele cara é um número. Você está pronto para fazer isso? Se você estiver pronto para fazer isso, você vai dar um trabalho bem feito, de qualidade, e vai gerar credibilidade com o cliente, certo? Credibilidade. Isso aí é muito importante quando você gera essa credibilidade com o cliente, porque não vai parar. Outras pessoas dirão. Eu que veio de uma cidade aqui, deve dar uns 70 quilômetros daqui, só veio aqui só para trazer o relógio para consertar. Por que ele sai de uma cidadezinha e vem para outra cidade pequena, andando 70 quilômetros? Porque ele acredita no serviço que a gente faz.
Hoje veio uma senhora aqui, ela falou assim, olha, eu sou ali do Mundo Novo, Mundo Novo dá 30 quilômetros aqui, né? Não sei quem mandou trazer esse relógio, mas ele falou que tem que ser aqui, tem que falar com o japonês. Se falar com o japonês não está certo, tem que ser na relojaria japonês. Certo? E por que ele confia tanto? Porque você cria essa credibilidade. Não adianta você falar assim, fazer de qualquer jeito resolve. Não, não resolve. Tem que ser feito um serviço de qualidade. Tem que ser feito um serviço com credibilidade. Se você não fizer isso, não tem transparência na hora de repassar esse serviço, você vai ser taxado de um péssimo relojoeiro. Certo? E aí entra a questão da integridade, do capricho. Né? O capricho, poxa vida, o capricho de você pegar um relógio, aí você terminou de fazer, de trocar uma pilha, às vezes você troca uma pilha, né? Aí o cara pega o relógio e entrega pro cara assim, não, peraí, só um pouquinho, senhor. Só um pouquinho, deixa eu só limpar o relógio aqui pro senhor, já vou entregar pro senhor. Isso é capricho. Eu diria o Cortella, né? Capricho dá trabalho. Capricho dá trabalho. Mas vai fazer com que o relojoeiro seja taxado de um bom relógio. E não um qualquer. Só o simples fato de eu pegar o forninho, limpar o relógio e entregar para o cliente, isso já me dá um diferencial, porque ninguém faz. Só o fato de eu pegar o relógio, abrir o relógio, na hora que eu estiver fechando o relógio, eu passar uma graxa de silicone na borracha, ou falar assim, olha, a borracha está estourada, vamos ter que trocar. Podemos trocar? Sim, não. Só de eu ter fazer essa transparência com o cliente, já gera uma credibilidade. Então, por que é tão difícil achar para os relojoeiros? Justamente por conta disso. Falta de transparência, falta de qualidade no serviço, falta de capricho, né? Falta de integridade. Isso vai gerar, certo? E aceitar, né? Aceitar principalmente que o cliente peça e você vai fazer o que o cliente pediu. Não. Existe um ditado que diz assim, né? As pessoas, elas sabem o que querem, não sabe. Quando você pega um relógio, ela conserta um relógio, ela não sabe o que ela vai precisar fazer no relógio. Você não sabe o que precisa fazer no relógio. O cliente não sabe. Então, a partir do momento que eu abro o relógio, eu vou conseguir descobrir o que eu preciso fazer no relógio. Certo? Eu vou precisar arrumar pulseira, vou precisar. O que mais que eu vou precisar fazer aqui? Vou ter que arrumar o mostrador dele, né? Porque o mostrador dele está rodando. Eu vou precisar fazer uma olhada, acho que na porta estava carregando legal esse relógio. O que mais que nós precisamos fazer? A limpeza, engraxar, porque você vai desmontar a parte de cima do relógio, com certeza deve ficar sujeito dentro. Então já limpa e já engraxa o relógio, troca as borrachas, que a borracha acabou se caindo, porque provavelmente deve ter ressecado, quebrado. Né? Isso aí, transparência. Mostrar para o cliente exatamente o que precisa ser feito no relógio. Certo? A partir do momento que você cria um vínculo de transparência, de capricho, tá? De integridade, o cliente está disposto a pagar o preço justo. Qual que vai ser o preço justo? Tem um ditado que diz o seguinte: combinado não sai caro. Você coloca o seu preço na mesa e o cliente vai dizer: não, Carlos, pode fazer? Não, Carlos, não, é muito caro, eu não vou fazer agora. Não tem problema nenhum. Mas se Cano ou Beltrano ou faz mais barato. Senhor, eu tenho meu preço. Infelizmente, não vou fazer. O preço da transparência, da credibilidade, da qualidade, do capricho. É o preço. É o preço que você paga. Tá? Não adianta você comprar um relógio de 5 mil reais e achar que você vai poder consertar com 100. Não adianta você pegar um relógio de 10 mil reais e achar que você consegue consertar por 100. Certo? Então, você tem que prestar atenção. Tá? Eu até faço uma analogia bem legal, porque por muito tempo eu fui responsável de logística, né? E uma das minhas atribuições era fazer a manutenção preventiva dos carros. Tá? Um certo dia, eu fui comprar pneus, né, para um Fiat Uno. Né? Vocês sabem que o pneu de Fiat Uno é mais em conta, é mais barato.
Tá? Só que tem um detalhe. Nesse mesmo dia, um dos donos da empresa chegou para mim: Carlos, eu preciso de 2 pneus para o meu carro. Beleza. Já vou fazer a cotação para o senhor também. Eu aproveitei, já mandei junto, falei assim: ó, eu preciso de 4 pneus assim, 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 2 pneus assim, assim. Então, os 2 pneus davam para comprar 8 pneus. Cada pneu dava para 4 pneus do mundo. Cada pneu do carro do patrão dava para 4 pneus do mundo. E por que era tão diferente? Porque existe uma regra de qualidade. O Uno vai andar 100, 120 por hora. Tá? Você tem um pneu para andar 100, 120 por hora. Certo? O outro não. O outro é um carro que podia pegar 250, 300 km por hora. Se o pneu estoura, quando ele estiver a 250, 300 km por hora, se ele estoura com um pneu ruim, o carro vai capotar. Se você pega um pneu bom, que ele resiste a 200 km por hora, ele não vai acontecer. O que vai acontecer? Ele consegue segurar o carro. Essa é a diferença. Então, quando você está fazendo com um relógio de 10 mil reais, o preço das peças é outro. O preço de um balanço completo para esse relógio aqui, acho que era 800 reais o preço de custo. O preço de custo de um balanço completo de um Oriente 3 estrelas, se não me engano, é 40 ou 50 reais. Você entendeu? Então, hoje em dia, se você quer ter uma boa reputação como um bom relojoeiro, não se esqueça jamais, tá? De transparência, qualidade, confiança, credibilidade, integridade. Isso aí é fantástico para você conseguir. Tá? E jamais utilize daquela argumentação: ah, não, só uma limpezinha tá bom. Não, não dá para fazer só uma limpeza. Ou você faz tudo ou não dá. Por quê? Porque a transparência, tá? A transparência nessas zonas é fundamental. Por que não dá para fazer só isso? Por que não dá para fazer isso? Porque se fizer só isso, vai acontecer isso, isso, isso. Tá? Olha, põe para funcionar? Beleza, vou colocar para funcionar. Você coloca o relógio para funcionar, é uma coisa. Consertar é outra. Consertar é outra completamente diferente. Entenda desse lado aí, que o cliente tem que entender isso e você também tem que entender. Não é simplesmente botar o relógio para funcionar e está consertado. Não, peraí. Você tem que consertar o relógio. Não estragar o relógio. Gerar uma condição definitiva para o cliente estar satisfeito do outro lado. Isso aí, se você assim o fizer, você vai cativar não só o cliente, mas não só um cliente, mas vários clientes. Certo? Então, por que existem bons profissionais e maus profissionais? Não é questão de... É uma questão, igual eu falei, começa lá da ponta, é uma avalanche. Tá? A relojoaria não vende mais relógios bons, aí como não vende mais relógios bons, são poucos os relógios são consertados, como são poucos os relógios consertados, o relojoeiro fica naquela visão que só tem relógio porcaria, aí quando você leva um relógio bom para ele, ele não sabe lidar com esse bom relógio. É uma avalanche, não tem o que fazer. Certo? E para isso, o relojoeiro tem que entender que um bom relógio, o que é um relógio de 100 reais e o que é um relógio de 10 mil reais. São duas coisas. Você não pode tratar um relógio de 10 mil reais como se fosse um relógio de 100 reais. Você tem que ter um capricho, um esmero muito maior com um relógio de 10 mil reais. Você está me entendendo? Então é isso aí, essa que faz a diferença de um bom relojoeiro e um péssimo relojoeiro. Certo? Outro detalhe importantíssimo, tá? Outro detalhe importantíssimo para quem procura um bom relojoeiro ou um bom relojoeiro que não que quer entrar no mercado de trabalho, porém não sabe como. Tá? Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Tá certo? Por que alguns relojoeiros conseguem se lidar? Porque existe uma passagem que lá na década de 80, eu era moleque, né? E para quem viveu a década de 80, existia o rei do pop e a rainha do pop. Né?
rei do pop Michael Jackson e a rainha Madonna. A rainha Madonna. E certa vez eu li uma revista, se não me engano, não sei se era Veja, né? Que era exatamente sobre o fenômeno Madonna. Né? O fenômeno Madonna. E eu não lembro se era na Veja ou se era na Isto É, não lembro, era o fenômeno Madonna. E a Madonna tinha acabado de lançar, acho que tem 2 músicas de sucesso, né? E aí apareceu uma reportagem a respeito da Madonna, o efeito Madonna. E eu li aquela reportagem e eu me dei conta de um detalhe muito importante, tá? Que nenhum marketing do mundo segura uma coisa que não segura um cantor que não tem talento. O cara tem que ser talentoso. Aí o marketing vai fazer com que esse cara exploda. E volte, e volte, e volte. Por quê? Porque o cara tem talento. Agora, quando o cara não tem talento, ele acerta uma música, né? Aí ele consegue emplacar uma música e depois não volta mais. Aí você vai, é aquela banda de sucesso de uma música só. Entendeu? Então, o efeito Madonna é bem interessante nesse detalhe por conta disso. Não adianta você ter uma boa divulgação se o relojoeiro for ruim. Se o relojoeiro for ruim, essa propaganda que você vai fazer só vai trazer demérito. Mas se você for um bom relojoeiro, qualquer propaganda só vai fazer você crescer. Mínimo que seja, vai fazer você crescer. Certo? Então, hoje, se você quer ser um bom relojoeiro, tá? Existe um método. Não é simplesmente, faz assim, já instala e está pronto. Não é bem assim. Né? A gente precisa ter um método para ser seguido. E exatamente dessa maneira que você consegue, então, o crescimento. Valeu? E aí, o que vocês acharam? Vocês acham que existem bons relojoeiros pelo Brasil? Na sua cidade, será que tem um bom relojoeiro? Será que existe uma relojoaria lá escondida, lá no fundo, lá que você não conhece o relojoeiro? Será que existe alguma possibilidade de você encontrar um bom relojoeiro? Existe, sim. Muitas vezes eles não sabem como julgar, mas existem bons relojoeiros, sim. E existem os bons relojoeiros que desistiram da profissão. Existem muitos bons relojoeiros que desistiram. E hoje vivem de empregado, fazendo outras coisas, assim como o Eliseu Ferrarese fez, né? Ele saiu da relojaria, foi trabalhar de gerente de produção, né? E no final das contas acabou voltando para a relojaria. Tá certo? Então, se você é um desses relojoeiros, tá? Seja bem-vindo de volta. Tá? Se você não está assistindo aqui, está assistindo pelo Taniguchi Relógio, não está assistindo pelo Descomplicadores, segue a gente lá nos Descomplicadores da Relojaria. A gente fala sempre sobre relógio, consertos de relógio, e é lógico, tá? A gente quer formar uma nova leva de relojoeiros pelo Brasil afora. Se você é um aspirante relojoeiro, também é uma ótima opção. Se você é um amante da relojaria, por que não você consertar o seu próprio relógio? Né? É uma ótima oportunidade também. Certo? Gostaram? Se você gostou, não esquece de deixar o joinha. Tá? Primeiramente, eu acho que eu vou encerrar aqui. Né? A gente vai... Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Né? O que vocês acharam? Eu vou o pessoal que está no Descomplicadores da Relojaria, tá? Por favor, quero avisar vocês, tá? Nós estamos também transmitindo aqui no Taniguchi Relógios, tá? Se você está no Taniguchi Relógios, nós estamos transmitindo também no canal Descomplicadores da Relojoaria, tá? São 2 canais aí onde a gente fala bastante sobre relógios, né? Aqui na Taniguchi Relógios a gente fala bastante sobre relógios, né? No caso de produtos, né? No caso de venda, né? Nós vendemos relógio, principalmente relógio da Oriente, da Seiko, nós somos representantes oficiais dessas marcas, tá? No canal Descomplicadores da Relojaria é um projeto que saiu aqui da minha pessoa aqui, que a gente quer criar relojoeiros. Por quê? Porque eu tenho vendido muitos relógios como esse, no Brasil afora, e uma das grandes reclamações que eu encontro dentro dos meus clientes que compram relógio é: Carlos, aqui na minha cidade não tem relojoeiro. Então, por que não você se tornar um relojoeiro? Por que não você começar uma nova jornada na sua vida? Como é que fala? Empreender como relojoeiro. É uma profissão que não exige um investimento muito alto,
o retorno é garantido. Valeu? Então vamos lá. Eu vou começar a ler as perguntas aqui. Se você gostou aí dessa live, aí, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha, tá? Não esqueça de deixar a sua pergunta. E para quem está chegando aqui nos Descomplicadores, a questão é a seguinte: na nossa live aqui no Taniguchi Lojas, toda segunda, quarta e sexta a gente tem a nossa live e em seguida a gente faz um bate-papo legal aqui. Vocês deixam as perguntas no chat e eu vou respondendo, vou mandando aquele abraço para vocês. E é lógico, não tem como conversar comigo, não tem para quem falar a respeito disso, então eu vou falar para você, então simplesmente vai lá e deixa de onde você está falando, que a gente vai poder mandar aquele alô para sua cidade, para você e para sua cidade, valeu? Roberto, boa noite, Roberto, obrigado pela presença. Fabiano, boa noite também, parabéns, muito obrigado pela presença. Vitor, boa noite também, obrigado pela presença. Marcelo Rodrigues, boa noite também, um grande abraço. Essas pessoas são assíduas no meu canal, todas as vezes estão aqui para assistir, então muito obrigado a vocês. Rodrigo, boa noite. Rodrigo, obrigado pela presença. Olá, boa noite. De fato, minha região está escasso de relojoeiro. Suponho que a grande massa está ao tempo todo com produtos descartáveis, de baixo custo, além da diminuição das relojarias, de fato. Realmente, Rodrigo, e é justamente esse projeto que a gente está abraçando no Descomplicadores da Relojaria. Tá? A gente está tentando abraçar esse projeto para poder criar novos relojoeiros Brasil afora. Então, é por isso mesmo que eu convido você, quem sabe, a se tornar um relojoeiro, ou até mesmo alguém que aí, de confiança da sua parte, aí, possa se tornar um relojoeiro aí na sua região. Tá certo? Todos os dias a gente vai dando dicas cada vez melhores para você se tornar um bom relojoeiro, não só na parte técnica, mas também na parte comercial, na parte transparência, na parte de idoneidade. Tá? E eu já vou adiantando. Um bom relojoeiro tem 3 pilares, tá? Transparência, honestidade, integridade. Isso aí é inegociável. Se você não tiver um desses 3 pilares, pode desistir da profissão que você não vai para frente. Isso não é só para relojoeiro, tá? É para tudo, certo? Vamos lá. Rui, boa noite, Rui. Obrigado pela presença. Muito obrigado aí. Um grande abraço para o Rui. O Rui aqui é cliente da Taniguchi Relógios. Ele também compra muitos relógios aqui conosco, tá? E também sempre fala a respeito da falta de bons relojoeiros. Vitor, Carlos, tem um Oriente Flytech e não encontro vídeo falando sobre o calibre. Você poderia dar um resumo? Se eu fiz uma boa compra, desde já agradeço. Bom, eu não sei qual Flytech que você tem, certo? Mas o Oriente Flytech tem um Oriente, o atual tem um Oriente solar. O Flytech ele tem um calibre Epson solar. Tá? Se você tivesse comprado aqui na Taniguchi, você teria todo esse suporte aqui, sem sombra de dúvidas, tá ok? Você não estaria comprando no escuro. Então, se você quer comprar uma boa loja, fala com a Taniguchi Relógios, manda sua mensagem para a gente que você vai poder comprar um relógio, não só um bom produto, mas também a gente faz questão de ser transparente também na venda do produto, certo? Então, muitas pessoas têm pedido para mim a respeito disso, igual o Vitor está falando, eu fiz uma boa compra, olha, você pode ter feito uma boa compra sim, mas você teria sido uma ótima compra se tivesse comprado no Taniguchi Relógios, porque além de ter comprado um produto de qualidade, você teria comprado um polo melhor e pós-vendas do Brasil, que é aqui no Carlos Felipe. Certo? Aline Cristina, boa noite. Tudo bom para você e para a família? Meu esposo Marcelo adora seus vídeos. Obrigado. Então, um grande abraço para o Marcelo. Obrigado, Marcelo. Aline, muito obrigado aí por ter transmitido essa mensagem. Muito obrigado mesmo, tá? Estejam sempre à vontade aqui para poder interpelar aqui no chat também, valeu? Marcelo, naquele sapateiro que lida com relógios. Mais ou menos por aí. Tem bastante sapateiro, chaveiro, como é que fala? Eletrônicas, né, que vendem, que consertam celulares, também mexem com relógios. Então, existe N pessoas que acabam consertando relógios. Muitas delas não têm vocação para isso, porém, tentam fazer o seu melhor. Ebony, boa noite, Ebony. Obrigado pela presença. Estou iniciando minha jornada no mundo dos relógios. Obrigado pelas dicas do seu canal. Obrigado, um grande abraço para você. Parabéns pela escolha. E se você quiser, chama a gente aqui. A é a melhor loja de relógios Oriente Seco do Brasil, com toda certeza. Melhor pré-venda, melhor pós-venda de todos. Você pode confiar que a gente entrega o melhor. Valeu?
Fábio, boa noite, Fábio. Carlos e a todos, boa noite, Fábio. Obrigado pela presença. Achei o santo grau do relógio meu Oriente Fábio 1, melhor relógio de coleção. Uso ele em 14 ocasiões, trocando a pulseira sempre que necessário. Parabéns, Fábio, um grande abraço. Esse é um relógio fantástico. A gente tem, dos 8 modelos que eu tive acesso a vender aqui na minha loja, tá? Conversei com quase todos os clientes e todos eles aplaudiram de pé a precisão desse calibre. Esse calibre YM está fantástico, fantástico mesmo. Tá? Não tivemos acesso a mais, porque só teve 952 peças e esse foi pulverizado no Brasil inteiro. O valor desse relógio custava na casa de R$ 3.000 na época. Então, isso faz há 1 ano e meio atrás. Então, é um relógio muito bom, muito bonito. Tá? E, com certeza, um dos grandes lançamentos de todos os tempos da Oriente. Entendeu? Edgar, salve, Edgar. Obrigado pela presença. Hoje, bons relojoeiros são raros, cobram caro, demoram para fazer o serviço, isso desestimula a fazer revisão ou conserto. Relojoeiro que tem nome não gosta de trabalhar com marcas populares. Olha, pelo contrário, tá? Edgar, assim, bons relojoeiros está escasso, sim, está escasso com toda certeza, principalmente pelo fato que eu falei agora há pouco. Né? Muitas vezes o cliente, o relojoeiro está tão habituado a trabalhar com relógios, né, de péssima qualidade, que quando ele pega um relógio de boa qualidade, muitas vezes ele não sabe exatamente o que tem que ser feito. Certo? Isso aí é uma realidade hoje, não tem nem como dizer que não. Certo? E outro detalhe, tá? A transparência, principalmente na hora do atendimento, é de suma importância. Muitas vezes o relojoeiro fala assim, olha, tem que fazer isso no relógio, trocar isso no relógio. Aí o cliente olha para ele e fala assim, não precisa não, isso aí não precisa não. Então, por quê? Porque ele quer deixar o relógio mais barato possível, o conserto mais barato possível. Isso acaba detonando o relógio por inteiro. Sabe? Então, tem que tomar cuidado dos dois lados, tá? O relojoeiro, aquele relojoeiro marreteiro e aquele cliente também que não quer fazer o serviço. Então, quando você junta esses dois, aí dá um espetáculo à parte, tá certo? Borgo 9, boa noite. Impressionante, mas no geral as pessoas têm uma certa resistência em pagar o valor cobrado no conserto do relógio. Isso é verdade. Quando a gente, hoje eu fiz um orçamento de um relógio Oriente, falei para ele, vai ficar na casa de R$ 200 para consertar o relógio. A pessoa se assustou e foi embora. Tá? Mas fulano faz barato. Olha, eu não faço serviço olhando o preço dos outros. Então, eu não aceito esse tipo de negociação e eu deixei ele que ele fosse fazer o serviço na relojaria. Não tem problema nenhum, eu não tenho nem medo disso. Por quê? Porque você tem que entender o seguinte, quando você compra um Gol, vou colocar assim, você tem um Fusquinha, você consegue consertar fácil. Né? Existia um ditado que dizia, né, uma chave 13, uma chave 17, uma chave de fenda, você desmonta o seu Fusca. Tá? Não sei se hoje mudou, mas era desse jeito que a gente falava naquela época, né? Mas se você pegar uma BMW M3, você consegue consertar com uma chave de fenda, uma chave 13 e uma chave 17? Não. Certo? Você precisa de muito mais isso. Então, você não espere que você vai cobrar o mesmo preço de consertar um Fusca e consertar uma BMW. Não vai ser. Voltando ao assunto que eu falei agora há pouco, por exemplo, do patrão que ele tinha um carro esportivo importado e o Ninho, né? Só para você ter uma ideia, para você trocar o óleo do Ninho era R$ 70, do patrão era 1.200. Só isso a diferença. Então, não tem como você cobrar o preço de consertar um Oriente, tá? Consertar um Oriente 3 estrelas, o mesmo preço para consertar um 6R35. Não tem como. Certo? O risco é maior. Edgar, como disse, levei os relógios, 2 relojoeiros fizeram caca. Uso até estragar quando dá o defeito, deixo jogado na gaveta. Por isso, acho ilusão comprar relógio caro. No meu caso, paguei pedido, paguei com dinheiro, não foi nem em cartão. Pois é o que eu falo. Existe gente ruim dos dois lados, né? E esse
relojoeiro faltou de transparência, faltou de integridade, e esse eu não posso dizer que é relojoeiro. Tá? Eu diria que ele é um marreteiro, certo? Esse é o típico relojoeiro que estraga a profissão. É o típico relojoeiro que estraga a profissão. Desculpe os demais relojoeiros aí, tá? Mas assim, infelizmente existem pessoas desse porte também, tá certo? Ebony, estou pensando em comprar um simples Sport GMT. Qual a sua opinião sobre o relógio? Observação, será o meu primeiro relógio de qualidade e estou pesquisando um modelo com bezel ou bisel. Acho que o Diver... que é o Diver que fala? Não, vamos lá. Existe... O relógio tem o estilo Diver e o relógio Diver. Certo? Presta atenção. O estilo Diver, ele segue o mesmo preceito que um relógio Diver como esse tá? Os mesmos design, porém, ele não é resistente, não é feito para mergulho. Tá? Ele não é feito para mergulho. E existe aquele que é estilo Diver e você pode mergulhar com ele. E existe aquele que é Diver de verdade, que é para profissionais de mergulho. Você viu que existem 3 patamares diferentes, né? Então, por exemplo, se eu pegar um Seiko 5 Sports, ele tem um design diver e ele não é relógio para mergulho. Eu posso entrar na piscina com ele? Olha, eu não aconselho. Eu não aconselho. Quando você pega, por exemplo, um Camasso, por exemplo, um Oriente Mako Camasso, ele não é diver para mergulho profissional. Mas também ele tem um design diver, mas ele resiste a nadar. Por quê? Porque ele tem uma resistência para 200 metros. Tem um coro rosqueado. Então, o Camasso poderia até você mergulhar, mas o Seiko 5 Sports não. Entendeu? Agora, se você é um profissional de mergulho, tem que ser diver. Tem que ser diver. Certo? Por quê? Porque o diver ele tem lá resistência para como é que fala? Gazélio, ele tem lumen, ele tem bezel unidirecional, ele vai ter, principalmente, vai estar escrito no mostrador, diver. No relógio diver tem que estar escrito no mostrador diver ali, senão não é um relógio diver, tá certo? Mas assim, voltando para o seu relógio, Seiko 5 Sports GMT, é um relógio fantástico, é um relógio que foge um pouquinho daquela premissa de relógio diver. Por quê? Porque o bezel dele não é um bezel diver, é um bezel GMT. Tá certo? É um bezel GMT. Você vai perceber que está marcado de 1 a 24 horas, tá? De 1 a 24 horas no bezel. Para você poder girar o bezel e marcar um horário diferente. Tá certo? Então, só para lembrar, é uma complicação diferenciada. Tá certo? O GMT é como é que fala? É um modelo de relógios das linhas Seiko 5 Sports que mais se aproxima com o design do relógio SKX. Tá? Talvez por conta da pulseira Jubilee. Certo? Aline, aqui na minha cidade, Amparo é bom, mas não sei se você acha certo as pilhas de relógio que custam R$50. É isso mesmo ou estou errado? Queria a sua opinião. Vamos lá, Aline. A questão da pilha do relógio, se a pessoa vira aqui comprar a pilha do relógio, eu vou levar a pilha. Beleza, eu vendo barato. Às vezes eu vendo por 10, 15 reais a pilha, 20 reais, para a pessoa levar e colocar na casa dela. Só que a partir do momento que eu abro um relógio, tá? Eu abro o relógio, coloco a pilha no relógio, testo o relógio, né? Limpo o relógio. Me fala, engraxo as borrachas de feração. Certo? Eu não estou só trocando a pilha. Eu estou prestando um serviço também. Certo? Então, tem que ser considerado o serviço. Ou não tem? Certo? Então, dependendo da pilha, eu cobro 50, 60 reais, dependendo do modelo. Se você for procurar essa mesma pilha, colocar, por exemplo, no local que só troca pilha de TAG, de Tissot, de relógios suíços, você vai pagar 100, 150 reais na mesma pilha. É isso mesmo.
Por quê? Porque o trabalho é diferenciado também. Então, quando você está trocando a pilha, você não está trocando, só não está trocando a pilha, você está fazendo toda uma manutenção do relógio. Tá? Inclusive, muitas vezes eu alerto o cliente, olha, está entrando água, não vale a pena trocar a pilha. Ó, aqui está quebrado. Eu mostro, faço questão. Inclusive, a minha bancada aqui, eu deixo a minha bancada ali, eu entro ali, a pessoa pode ficar olhando de cima, assim, exatamente o que eu estou fazendo no relógio. É para a pessoa ter noção exatamente do que eu estou fazendo com o relógio dela. Tá certo? Mas, assim, vai de cada um. Tá? Eu não faço troca de pilha, tá, dessa maneira. Tá? Eu não só troco a pilha, eu tenho que fazer todo um serviço. Então, eu cobro entre 20 a 50 reais, dependendo do relógio, dependendo da pilha também. Ok? Robson, boa noite, Carlos. Acabou entrando mais cedo hoje. Estava no Oeste sem filtro e nem percebi que tinha aberto uma live. Obrigado, Robson, grandão. Oh, meu Deus do céu. Ó, Robson, primeiramente, quero agradecer o Robson. Robson, você mandou semana passada lá do pessoal lá dos parentes dele. Não sei se eles estão me seguindo ainda, Robson. Você não mandou nenhuma notícia. Então, um grande abraço para o Robson. O Robson, que é também nosso aqui. E mandar um abraço para a Lígia, que é sua esposa, e também para a Yumi, sua filha. Um grande abraço para vocês aí na Bahia. Renato, boa noite, Renato. Obrigado pela presença. Jorginho, boa noite. Concordo com o comentário acima. Colecionador de vintage na minha cidade tem um ótimo relojoeiro de 30 anos de profissão, porém, careiro. De demorado. O relógio Oriente 1942 demorou 6 meses para fazer uma revisão e me entregar e me cobrou o valor do relógio. Então, vamos lá. Profissional bom, sai caro. Existe eu vi esses dias atrás, né? Que um bom profissional, ele não está aberto na hora que você quer. Um bom profissional não está aberto na hora que você quer. Por quê? Porque tem fila de espera. Você tenta procurar um pedreiro, um eletricista. Experimenta procurar um mecânico de carro. Um lanterneiro. Lanterneiro, a gente fala lanterneiro, né? A pessoa que faz funilaria no carro. Tá? Por que é que essas pessoas demoram para fazer o serviço? Por quê? Porque tem fila de espera. Se você não quiser, tem mais 10 que querem esse horário dele. Por quê? Porque não existe outro profissional igual. E é por isso que eu estou falando. Se você acha que está cobrando caro, por que não você aprender a consertar? Por que não você fazer o reparo do seu relógio? Por que você não aprender e começar a fazer da sua paixão uma profissão? Não há necessidade de você largar o seu emprego. Você pode fazer nos horários de folga. Assim como começou o Elisiano Ferrarese, quando começou a voltar à relojaria, né? Ele simplesmente começou a fazer nos horários de folga. Ou até mesmo o Luiz Ferrarese, quando houve aquele fechamento da pandemia, né, ele teve que fechar a loja dele, então ele pegava, ia, como ele não podia ficar parado ali, ele começou a plantar quiabo, colhendo quiabo lá no sítio do pai, e nas horas vagas ele consertava o relógio. Então é possível sim. Né? A partir do momento que você começa a entender o quão difícil é desmontar e montar um relógio, aí você vai dar valor ao profissional que está lá fazendo. Tá? Estamos com uma turma, tem um senhor da primeira turma dos Descomplicadores, tá? E ele foi desmontar o relógio pela primeira vez, ele não conseguiu. Ele quebrou várias peças. Hoje ele já consegue dominar tudo ali, porém não é um serviço fácil. Exige concentração, exige foco, exige paciência para fazer. Exige, vou dizer, capricho.
disse, como diz o nosso querido Cortella, capricho sai caro. Por quê? Porque a grande maioria não tem capricho. Então, quando você acha alguém que faz com capricho, essa pessoa não tem tempo para fazer. Entendeu? Então, isso que é a grande realidade do mundo da relojaria. E é por isso que pessoas acabam se focando em uma pessoa só. Ele é o único relojoeiro que pode mexer no relógio. Por quê? Porque ele é o único que consegue mexer no relógio. Agora, imagina, por exemplo, você pegar não vou nem dizer de Oriente Seco, que você consegue bastante peça por aí, mas se pegar, por exemplo, um Citizen Aqualand, que a pessoa pega esse relógio, manda para a assistência técnica da Citizen e diz para você assim, olha, esse relógio não tem mais conserto. Aí o cara manda o relógio para esse relojoeiro e esse relojoeiro conserta. Você acha caro, você está trabalhando com o melhor relojoeiro da região. O melhor, é como se fosse assim, o melhor mecânico da região está fazendo o seu relógio? Não. Certo? Se você acha caro, imagina o preço que é você levar para uma pessoa que faz errado. Isso pode condenar o teu relógio. É a verdade. Agora, se você acha caro, por que não você fazer? Faça você mesmo. Seja um descomplicador, segue a gente lá. Aqui, agora não tá aberto as turmas, mas logo em seguida a gente vai abrir uma nova turma aí. E aí você vai estar preparado, então, para se tornar um bom relojoeiro e consertar os seus próprios relógios. Hoje até postei um vídeo nos descomplicadores da relojaria, né, mostrando exatamente, por exemplo, um dano que condenaria um relógio 6119. O relógio 6119 teria condenado com o que eles mostraram ali, que é o quê? Era a folga no furo onde encaixa o eixo do barrilete, onde encaixa o eixo do tambor de corda. Tinha jogo. O nosso professor foi lá e consertou isso. Numa assistência técnica, condenaria o relógio. Certo? Então, sai caro fazer isso? Você acha caro pagar para o melhor profissional fazer? É como se você estivesse entregando, se você tivesse que entregar a sua vida, tá? A sua vida, na mão de 2 médicos, tá? Um médico, o melhor médico que existe e um, mais ou menos, qual que você entregaria a sua vida? Para quem você entregaria o seu relógio? Para o melhor ou para um mais ou menos? Se você aceita mais ou menos, vai no mais ou menos, ele vai te cobrar o valor de um serviço mais ou menos. Certo? Agora, é caro? Sim, é caro. Por quê? Porque tem poucos relojoeiros que atendem dessa maneira. Se você acha caro, por que não você se tornar um relojoeiro? Aproveita o boom, aproveita e ganha dinheiro com a sua paixão. Certo? E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Vamos lá, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Esse serviço exige muito cuidado, principalmente atenção. Pois é, exige muito mesmo, realmente. Tá? E aí entra aquele detalhe que eu falei, transparência. Porque N acontece. Quando essa N acontecer, N que eu estou dizendo é N mesmo, tá? Quando acontecer uma N de letra maiúscula, o que você vai fazer? Vai entregar para o cliente e vai falar assim, não tem conserto? Ou você vai dar um jeito de consertar? Você está entendendo? Então, essa é a diferença de um profissional e de um meia-boca. Jorginho, entendo? Que bom, meu Jorginho. E eu convido você, tá? Eu convido você a fazer o curso. Tá? O conserto de um relógio tá para 2 meses de curso. Tá? São 12 meses o curso, tá certo? E você vai ter acesso a uma biblioteca infinita de calibres, você vai ter um monte de coisa ali. Então, só para você ter uma ideia, se você tiver 5 relógios, 10 relógios, tá?
Só o conserto desses 10 relógios já paga o curso que você vai fazer. Valeu? Salviano, boa noite, Salviano. Muito obrigado pela presença. Acho que nenhum serviço seja caro, desde que seja de qualidade. Pois é. Principalmente quando os profissionais são escassos. Não tem profissional mais. E é por isso que a nossa tendência é criar relojoeiros. É essa a nossa premissa dos aplicadores da relojoaria. Edgar, bateria eu compro, abro, troco, lubrifico a borracha e fecho. Nunca deu problema. Se precisar limpar o vidro por dentro, tira a tinta. Então, isso aí. Esse aí é o trabalho simples de um trocador de pilha. Se você colocar, Edgar, só para você ter uma ideia, tá? Se você colocar uma banquinha numa feira, por exemplo, para trocar pilha, durante uma feira que tem uma certa circulação de pessoas, talvez no primeiro mês não, mas no segundo mês você já tira pelo menos, trabalhando 4 ou 5 dias por semana, por mês, né? Você vai tirar aí na casa de um salário e meio, só trocando pilha. Certo? Nelson, boa noite, Nelson. Obrigado pela presença. Marcelo também, boa noite. Aqui em Erechim tem um bom relojoeiro também, mas também tive que esperar 6 meses, mas valeu a pena ver o meu primeiro relógio do meu pai de volta à vida. É isso aí. Um bom relojoeiro demora tempo. Luciano, boa noite, Carlos. Tenho um Seiko 6119 do meu pai, que faleceu em 2022. Com 85 anos. Fiz a limpeza nele no ano passado, polindo, trocando o vidro, gastei R$600. Ficou lindo, satisfeito. É isso aí que eu falei. Certo? Então, quando você tem uma joia, né, você não quer colocar na mão de qualquer um. Você quer colocar no melhor. Certo? E existem duas maneiras de fazer o conserto. Existe o conserto e existe a restauração. No caso aqui do Luciano, por exemplo, foi uma restauração feita. Ele fez o polimento da caixa, fez um monte ele acabou, né, fazendo um relógio por completo. Interno e externo. Então, ele fez uma restauração do relógio e aí fica mais caro realmente. Certo? Se você quiser fazer um conserto somente da parte interna, provavelmente deve ficar bem mais barato. Luciano, pois eu fico imaginando meu pai em 70 anos escolhendo na prateleira de uma loja. Não tem preço. Pois é, Luciano. E eu lembro até hoje das palavras do meu pai, e é por isso que, igual eu falei, eu sou da geração Citizen, porém eu gosto muito de Seiko. Porque eu lembro das palavras do meu pai até hoje, tá? Quer um bom relógio? Compra Seiko. Seiko não tem erro. Você não pode comprar um Seiko, compra um Oriente. Ele jamais, você compra um Citizen. Eu sou da geração Citizen, eu digo que eu sou da geração Citizen porque quem passou a juventude, o início da vida adulta, na década de 80 e 90, sabe o que é um Citizen. Era só o que falava, Citizen, 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 Citizen. A Oriente a Seiko tinha sumido. E assim mesmo eu acabei escolhendo por um Seiko naquela época. Ok? Ivan, boa noite. Por favor, fale um pouco sobre o Caribe F6922. É fabricado no Brasil? Não. Os calibres F69, F49, F67 são fabricados no Japão. Todos os calibres são montados no Japão, certo? Eles são montados na fábrica da Oriente, no Japão. O calibre F49 é o calibre mais simples, tá? Que equipa a linha Oriente 3 estrelas. Tá? Então, é um calibre simples para uso de batente diário. Então, você vai pegar o relógio, você vai acertar as horas, colocar no pulso e sair usando, e não vai tirar ele do pulso mais. Então, como você não tira ele do pulso, não existe a necessidade de você ter um rolamento manual. Não existe a necessidade de você ter sistema de hacking, por exemplo. Certo? Quando você fala de um relógio calibre F67 com calibre F69, geralmente são relógios para pessoas que não têm um relógio só, tem uma coleção de relógios. Aí chega uma hora que a pessoa vai pegar o relógio na sua caixinha de coleção, vou usar esse relógio hoje. O que eu vou fazer? Eu acerto a hora, dou corda no relógio, coloco no pulso e vou usar. Se esse mesmo relógio tivesse o calibre F49, o que aconteceria? Eu acerto as horas e chacoalho o relógio. Vou ficar chacoalhando lá uns 2 minutinhos ali para poder dar corda no relógio para colocar no pulso. Certo? Então, qual que é o mais interessante para quem tem uma coleção? Calibre F69, F67, por quê? Porque você não vai precisar ficar chacoalhando o relógio.
que é tão incômodo, principalmente para quem tem coleção grande, certo? A corda do relógio não foi feita para você deixar o relógio funcionando direto, não foi feito para a hora que você for pegar o relógio, você acerta a hora, dá um pouco de corda no relógio, coloca no pulso e vai usar o relógio. É para isso que serve a corda do relógio. Valeu? Pessoal, o que vocês acharam? Deixa eu ver aqui nos descomplicadores. Vamos lá. Pessoal, o que vocês acharam da live de hoje? Gostaram da live de hoje? Se você gostou, por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui. Também. Se você estiver assistindo o Descomplicadores, se você está assistindo o Tele, quer se tornar um relojoeiro, quer entender um pouco mais sobre o mundo da relojoaria, segue a gente lá nos Descomplicadores da Relojoaria. Lá a gente dá dicas sobre conserto de relógio, sobre o mercado de relógio, a gente dá dicas também sobre como montar um negócio de relógios, né? E tudo mais a respeito de relojoaria. Certo? Se você gostou, o seu joinha aí e a gente vai voltar a conversar logo mais na sexta-feira no nosso Seiko. Entendeu? Grande abraço para vocês, muitíssimo obrigado. Tá? Deus abençoe a todos e semana que vem a gente volta com mais um tema livre aqui no canal da Tribush Relógios. Valeu? Boa noite, até mais.